Fala galera, tá começando mais um episódio do Sports Couples. Eu sou a Amanda, tô aqui com os meus mais que amigos, meus friends, Juliana e João, e o meu crush, Bolívar. Mas vou falar de coisa boa, vou falar de TechPix. Não, já tá aberto o bloco de pedido de patrocínio desse episódio, Juliana? Já, pode começar, tem que começar no início já. Nos patrocina TechPix. Tá, vamos ao que interessa então. Começa nessa semana, então, os Jogos Pan-Americanos de Lima. Os primeiros eventos esportivos são nessa quarta já, mas a cerimônia de abertura é só na sexta. E o time Brasil busca conquistar, além das medalhas, o máximo possível de vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. E aí, galera, na opinião de vocês, quais nomes podem se destacar aí nesse PAN? Bom, eu acho que o Isaquias Queiroz, da canoagem, pode ser um nome a se destacar, que ele já foi bem na última Olimpíada. E ele é bem jovem, tem 25 anos. E vai buscar usar essa competição para conseguir a vaga olímpica. Então, acho que ele pode ser um nome interessante para observar nisso. É favorito, né? Eu acho que pelo desempenho dele nas competições, ele é um dos que vai brigar forte pelas medalhas. Eu vou falar dos destaques negativos, né? Que o Brasil vem desfalcado em várias áreas. O Gabriel Santos, da natação, pegou 8 meses no doping, né? 8 meses de suspensão no doping. Tá fora do PAN. A Natália Brígida, do judô, com uma lesão nas costas, tá fora também. Também no doping, a Maria Clara Cabo, do nado sincronizado, tá fora, vai ser substituída pela Laura Mikuch. Acho que é assim que fala o nome dela. De 18 anos. E com uma lesão no punho, a Ingrid Oliveira, que é dos saltos ornamentais, a gente ainda não tá confirmado que ela tá fora. Mas ela ficou em último nesse mundial e disputou com a lesão já, né? E a expectativa no PAN para ela fica meio negativa. Fica uma nota meio triste aí. Bom, a equipe da ginástica vem forte, né? Normalmente em Olimpíadas e em PAN é uma equipe bem forte, assim. Mas no feminino vem com um desfalque, que é a Rebeca Andrade, que teve uma lesão no ligamento e aí vai ficar de fora. Mas ela tá aí torcendo pelo time. E aí também tem o Arthur Zanetti, né, que já é um super campeão olímpico, favoritíssimo. O Arthur Zanetti, inclusive, ele é o grande favorito porque os principais adversários dele não são daqui das Américas, né? São da Ásia e da Europa, né? Então por isso que ele é o grande favoritismo. Eu acredito que ele deva conseguir uma medalha de ouro sem maiores problemas. Eu tô confiante também. Bom, e a gente não pode deixar de falar, né, da nossa campeã mundial de esgrima. Agora, prestem atenção para a pronúncia, que eu fiquei muito tempo pensando e estudando sobre isso. Nathalie Moelhausen. É isso. É sério, Moelhausen. Vamos falar rápido para ninguém perceber que eu falei errado. A gente não pode deixar de esquecer. Não pode Deixar de esquecer. De novo, vamos de novo. Eu não acredito nisso. A gente não pode esquecer da nossa campeã mundial de esgrima, Nathalie Moelhausen, que chega como favorita no PAN. Então eu acredito que ela vai ser um nome de muito destaque. Então falamos da Nathalie mais além. E vamos acompanhar, começa quarta-feira, né? E aí a abertura na sexta-feira. Eu acho genial esses eventos que é a abertura num dia e as competições começam antes. Não entendo muito disso. Eu acho que é a CBF que organiza, na verdade. É o cara que organiza o calendário do futebol brasileiro que faz a tabela do PAN. Pois é, porque perde toda a graça começar na quarta e o evento de abertura é numa sexta-feira. Assim. Eu acho meio, acho que a Comebol também acho que tá organizando isso. Na quarta começa só os esportes, aqueles tiro e não sei o que. Aqueles esportes que é esporte parado. Não,
Na quarta tem o vôlei de praia, masculino e feminino, e já tem uma disputa de handball. E aí na quinta tem handball de novo e vôlei. E squash, softball, pentatlo moderno, boliche. Se não me engano era isso. Só lembrando que o PAN vai passar na Record, né? Não deixando de esquecer. Não deixem de esquecer que a Record vai passar tudo sobre o PAN no site R7. Chegou o momento patrocínio. Vamos ver se a Record leva os Sports Couples para as mídias dele. Record News, R7. Vamos fazer fofocas, bastidores dos esportes. Mas não deixem de esquecer, ok? Alô, Edir Macedo. E essa semana tem Fogarel na América do Sul, com o retorno da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Mas vamos começar com a Libertadores. Abrindo o leilão, então, quais os palpites desses primeiros jogos das oitavas de final? Meus palpites é que eu acho que os brasileiros não vão ir bem. Mas, diferentemente do nosso amiguinho querido Bolívar D'André, eu acredito que o Cruzeiro não vai passar pelo River Plate. E também não acredito muito no Atlético contra o Boca. De resto, eu acredito que os brasileiros devam passar. Acredito até no Inter. O quê? Por quê? Não, espera, bota um... Acredito que o Inter passa. E, logicamente, só pra eu acreditar agora, o Inter vai ser eliminado. Que são raros os momentos que a gente vai ouvir João falando que o Inter é favorito. Mas o Inter vai classificar virando o confronto aqui, porque o Inter vai perder lá na quarta-feira agora. O Inter joga em casa. Não tem discussão isso, são fatos. O maionese ball só funciona em casa. Mas eu acredito nos argentinos também. A gente tem que fazer uma menção honrosa ao Bolívar D'André, nosso colega, que foi o único que apostou no Atlético Paranaense contra o Flamengo. Só queria deixar isso registrado, entendeu? Porque às vezes os palpites do Bolívar dá certo, a gente pode dar risada, mas quem sabe? Quem sabe ele não acerta o Cruzeiro aí passando no River Plate. Ia ser louco, né? Um relógio parado dá a hora certa 2 vezes no dia. Né? Quem sabe? Eu não dou mais tanta risada dos palpites do Bolívar. Vai que dá certo. Eu acho que o Cruzeiro vai passar do River, mas sem tanta facilidade. O São Lourenço e o Cerro eu não tenho palpite nenhum. LDU e Olímpia, eu acho que o Olímpia passa tranquilamente. Errou! Atlético e Boca, o Atlético deu uma caída depois que perdeu pro River aquela final lá da Recopa. E perdeu o Renan Lodge também. E perdeu, pois é. Mas mesmo assim eles fizeram 3 no Boca, né, na fase de grupos. Então eu ainda acredito no nosso Atlético. Aqui Godoy Cruz e Palmeiras. Aqui é onde mora o perigo. Porque é o confronto mais fácil que tem. E sempre tem. Nunca avançam todos os brasileiros nas oitavas. Sempre tem o brasileiro que cai. Eu não sei onde é que vai ser. Se vai ser Flamengo e Emelec ou se vai ser Palmeiras e Godoy Cruz. Mas um dos dois. Não sei. O Grêmio e o Libertad eu acho que vai ser bom. Disputa. O Libertad estava muito bem na fase de grupos. E o Grêmio está se recuperando, né? Então não sei. O Internacional eu acredito no nosso Inter, né? Até porque o Nacional já foi um time com... É um time que hoje joga pela camisa só, né? Palmeiras que vai cair, porque vocês implantaram a crise no Palmeiras, vocês colorados aí, ó. Palmeiras perdeu no final de semana por culpa do Sports Couples. Vocês implantaram a crise no Palmeiras, agora o Palmeiras vai perder do Godoy Cruz e o Godoy Cruz vai passar, vocês vão. Agora tudo mudou, a bruxa tá solta. Mas assim, eu confio na dupla Grenal, na Libertadores, acredito que os dois vão passar. Mas eu acho que assim, pra brasileiro, não confio no Cruzeiro. Mas sei lá também, eu acho que talvez do Atlético o Cruzeiro, o mais fácil seria o Atlético cair do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro às vezes tem uns lampejos mata-mata, por exemplo, tava péssimo no Brasileirão, aí de repente vai lá e me soca 3-0 no Atlético Mineiro. Às vezes ele tem uns rompantes assim, mata-mata, que ele não tem em pontos corridos. Mas... Foi um rompante mesmo, porque o Cruzeiro ganhou um dos últimos 13 jogos. Então, né? Mas
sei lá, entre Atlético Paranaense e Cruzeiro, eu acho que eu fico com o Cruzeiro. Eu acho que o Atlético Paranaense cai pro Boca. E vou torcer pro Godoy Cruz, né? Quero enfrentar o Godoy Cruz nas quartas de final. Vou sempre pelo que é mais fácil pra mim. E Emelec e Flamengo. Eu acho muito difícil esse confronto, de O verdade. Flamengo vai passear em cima do Emelec. Tá, mas e o cheirinho? O cheirinho é mais à frente, no início ali. Por favor, não acabem com a piada do cheirinho. Não acabem. O Emelec é muito fraco. Não acabem com a piada do cheirinho. O Emelec é muito fraco, mas tem que saber se o Diego vai ser titular no Flamengo ou não. Aí se ele for, a gente já pode contar a vitória do Emelec. Isso é. Eu acho que não será, não. Ainda mais se por alguma razão for pra pênalti ou ele tiver que bater um pênalti, a gente já sabe o que vai acontecer. O confronto do Inter com o Nacional, eu espero sinceramente que o Odair jogue com o D'Alessandro, né? Porque o gol fora pode decidir o confronto e o Inter tem que fazer um gol lá. E o Inter não vem fazendo gol nunca fora de casa, quase. Então. E chega desse negócio de 4 volantes, de Guilherme Parede. Meu Deus, o Guilherme Parede ontem eu quase pulei da arquibancada lá do Grenal e fui pra cima do Guilherme Parede. Já chegamos, vamos chegar lá. É impressionante. Vocês notaram que nossos episódios sempre acabam caindo no Guilherme Parede? O Guilherme Parede nos patrocina. É que eu não consigo entender como é que o Odair, que vê o cara treinar todo dia, escala esse cara. Não dá. Guilherme Parede, queremos a sua réplica no próximo programa. Junto com o Odair Helmut, porque eu tenho certeza que o João vai falar horrores dele hoje. Tá, eu acho que pra mim os brasileiros que caem. Pra mim eu acho que o Atlético Paranaense, então. Vou dar isso como o mais certo, que eu acho que é o que cai. E os outros passam. Meu voto é no Atlético Paranaense também. Os que tem mais sofrimento pela frente é o Grêmio e o Cruzeiro. Não vejo o Grêmio sofrendo com o Libertad, não. Eu acho que é o único que pode dar algum perigo. O Libertad tá com o time montadinho ali. E mesmo assim confio que o Grêmio leve. São os dois que podem tomar alguma pressão. Os outros eu acho os confrontos muito fracos. Só perdem se eles jogarem pra perder mesmo. Eu acho que o Boca vai passar do Atlético. Acho que nessas horas aí o tamanho do clube faz a diferença. Eu acredito nisso também. Então, nos dias de jogos, vote na nossa enquete no Twitter e no Instagram, @SportsCouplesBR, e deixe o seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos jogos de ida. Passando então para o Copa Sul-Americana, temos confrontos brasileiros pelas oitavas de final. Peñarol e Fluminense na terça, Corinthians e Montevideo Wanderers, também do Uruguai, na quinta. E a disputa 100% Brazuca, Botafogo e Atlético Mineiro na quarta. É no Engenhão, hein? Quem que vocês acham que vai sair com vantagem nesse primeiro jogo? Atlético. Eu aposto no Galo. Mas é que o Botafogo, a crise tá feia lá, né? Os negócios de atraso de salário, crise financeira, até o grupo de jogadores tá bem irritado com isso, e o desempenho do Botafogo caiu bastante nessa volta, muito por isso também. Então eu acredito que o Atlético, por mais que não esteja jogando grande coisa, eu acredito que o Atlético passe. O Fluminense eu já acho meio incógnito, assim, porque o time do Diniz ele é bonito de ver jogar, é animado de ver os jogos do Fluminense, mas tem algumas coisas que principalmente na defesa, que é muito fraco. O Fluminense é um salseiro quando tem que defender, né? Toma gol todo jogo e não sei. E o Corinthians eu acredito que vai passar do Montevideo Wanderers. O Corinthians, inclusive, é o meu favorito para ser o campeão da Sul-Americana. Eu acho que, bom, desses 3 confrontos aí, claro, acho que o brasileiro que tem a maior vantagem é o Corinthians, porque eu até posso achar que o Galo tem mais chance que o Botafogo, só que às vezes acontecem coisas com o Galo inexplicáveis. Por exemplo, depois a gente fala do Brasileirão, mas o jogo de hoje do Brasileirão é uma coisa, é uma incógnita, né? Com o Galo acontecem coisas estranhas. Então não sei se isso pode acontecer numa Sul-Americana também, o Botafogo conseguir fazer gol, conseguir fazer mais gols. Sei lá, olha, eu prefiro, não sei, acho que talvez dos 3 o Corinthians seja o mais fácil, mas acho que o Fluminense não consegue passar e... O Peñarol é bem meia boca também, né? Mas eu acho que não consegue, passar, eu acho fraquinho mesmo. Tem um Pedro, né?
O Pedro. Joga muito Eles têm o fechado. Pedro. Quem sabe o Pedro, né? Não resolve a situação. E o João Pedro, né? Que tem nome de craque. Sempre lembrando isso. João Pedro. Esse é bom. E o Fluminense agora tem. Ele vai inscrever alguns reforços aí, né? O Nenê, o Wellington Ney, o Muriel. Esse é reforço. Mas o Muriel, acho que ele é melhor que o Agenor, né? Pior que eu gosto da Agenor. O Agenor é daqueles goleiros que ninguém confiava mais. O Sport vai lá e faz o cara jogar bem. Que nem o Danilo Fernandes, assim. Mas acho que o Muriel vai ser titular. Sabe quem jogava bem no esporte? André Balada. É aí, ó. Mas ele tá bem no Grêmio também. Tá ótimo. Titular absoluto, só ninguém sabe por quê. O André é aquele, né? Não, ele tá bem, ele tá abrindo espaço, tá ajudando o time, tá roubando bola, tá brigando lá na frente, posição centroavante, gols 0. É tipo o Romero, né? O Romero é o cara com mais roubada de bola. O cara com mais desarmes. O cara que mais correu. O cara com mais tempo marcando, sei lá. Aí aparece ali em posição atacante. Não dá pra entender muito. Sabe quem também é assim? Guilherme Parede. Mito. Nem vou perder meu tempo falando desse cara aí. Nem vou gastar minha saliva hoje. Eu achava que o Inter não ia conseguir um cara pior que o Pote, que ele o Inter conseguiu. Subestima também, né? O Inter consegue trazer cada uva. Eu tô só pelo joguinho do brasileiro ali, com o time reserva, com o trio Parede, Potker e Trellis. Aí é pra quebrar a TV mesmo. E vai ter, hein? Vá. Ou o Pedro Lucas, que é outra uva também, entrando no segundo tempo. Eu acho que esses confrontos da Sul-Americana aí, o do Corinthians é realmente o mais tranquilo. O Fluminense tem esses reforços aí pra botar. Talvez dê liga, talvez não dê. E o Atlético e o Botafogo eu acho que não tem nem discussão, né? O Brasil tem 12 times grandes. A dupla Grenal, Cruzeiro, Atlético, Ato de São Paulo. E aí tem o Vasco, o Flamengo, o Fluminense e a Chapecoense. Esses são os 12 grandes do Brasil. O Botafogo é time de segunda divisão pra baixo. Felipe Neto, se você estiver escutando esse programa, nos patrocina. Queremos nos patrocina primeiro, tá? E depois reclama do podcast, mas primeiro patrocina. Marcelo Diné é botafoguense também. Pior, Marcelo Diné, Felipe Neto. Tem um outro humorista também. Um dos 8 botafoguenses vivos no Brasil. A Anitta é botafoguense também. Então, lembrando novamente, teremos enquete no nosso Twitter e no nosso Instagram. Não deixe de votar e de comentar quem é o seu favorito. Não deixe de esquecer. Não deixe de esquecer. Vamos seguir então. Agora a gente vai de Brasileirão. Sábado foi tudo igual no Beira-Rio. Como é que vocês avaliam aí o desempenho da dupla no último Grenal? Tudo culpa do Odair. Socorro! O segundo tempo, o Inter já voltou meio retrancado e aí ele vai lá e tira o Parede, que é horrível, mas aí ele podia botar o Neilton, podia colocar o Nico Lopes, o Sarrafiore, aí ele bota o Patrick. Fica com 4 volantes no meio campo. Eu comentei pra Juliana lá no jogo, falei, é questão de tempo que o Inter vai tomar um empate e aí ele vai colocar um atacante. Aí dito e feito, ele tomou o gol, ele foi lá e botou o Pedro Lucas. É sempre os mesmos erros, né? Não dá pra acreditar isso. O Inter jogou 2 pontos fora. O Inter jogou pra vencer no primeiro tempo e no segundo tempo parou de jogar. Se mantivesse o ritmo, acho que ganharia o jogo com certa tranquilidade no segundo tempo. Mas aí, né, o senhor Odair Maionese entrou em ação e avacalhou tudo. Em compensação, eu, vendo a escalação, antes de entrar no estádio, eu vi a escalação e falei, ele colocou Paulo Miranda, nem vou destacar o desempenho do Paulo Miranda no jogo, né? Ele foi bem importante. Botou o Paulo Miranda que estava um tempo sem jogar, o Tardelli já estava um tempo sem jogar, o Galhardo no meio campo, que nunca tinha jogado. Aí quando eu vi toda aquela cambada, eu na minha cabeça eu pensei, ele botou para perder e o empate é lucro, né? Mas aí o primeiro tempo foi todo do Inter ali, logo no comecinho o Júlio César já fez 2 defesas, aí eu já pensei que ia ser um total desespero. Aí teve a grande participação do Paulo Miranda no gol, né?
Como sempre meus zagueiros reserva fazendo gol contra. Sempre. Eu tava na rua na hora do jogo e tava acompanhando pelo aplicativo do Inter. E aí eu recebi a notificação, só que eu li só quem fez o gol. Deu, putz, né? Tomamos gol. Depois eu vi que foi contra. Olha, é brincadeira, né? Não, e eu tava filmando quando saiu a falta. Eu fui filmar a falta pro Sports Couples, pro Instagram do Sports Couples. Só que eu tava filmando com a esperança, né, de que não saísse nada. Aí tá ali direitinho o Paulo Miranda cabeceando pro gol. Aí eu não podia falar nada, porque eu tava gravando, estava sendo uma profissional, né? Mas por dentro eu tava com uma raiva, nem sei. É o Sports Couple zicando em diversas tecnologias. Vocês viram, né? Uma gremista ali pegou o celular pra filmar uma falta pro Inter. As pessoas do meu lado começaram até a olhar, assim, estranhar. E aí deu certo, parece que eu dei sorte pra vocês, aí fez um gol. Mas aí no segundo tempo, com essa mudança estranha do Odair, que eu até comentei com o João lá no estádio, de retrancar o time, aí o Grêmio foi chegando, né? Teve mais chance de chegar, daí o Juninho Capixaba. Eu não sei o que é mais impressionante nisso tudo. O Juninho Capixaba acertar um cruzamento ou o Luan fazer um gol depois de tanto tempo. Assim, foi uma sucessão de absurdos. O Luan que não jogou nada, inclusive. E né? o Luan não fez nada. Sim, eu tava horrorizada. Eu disse até o Luan fez gol esse jogo. O que foi isso? Não, foi uma O sucessão. Luan e o Tardelli muito mal. O Tardelli mal, o Luan foi mal. Eu acho que, assim, do Grêmio, pouquíssimos se destacaram, porque, assim, tentaram fazer uma correria ali, mas também não adiantou muita coisa. Eu gostei muito do PP. Mas o PP já saiu do bolso do Heitor? Mas eu gostei dele igual, porque... mas o João criticou muito o Heitor, hein? E eu critiquei o Heitor? Claro, o menino quase onde? foi expulso lá. Não, eu falei que ele foi... Ele começou afobado. infantil naquele início, que ele já tava amarelado e fez uma falta dando um carrinho. Sim, mas o Heitor, ele jogou muito. O Heitor ele começou afobado ali, aí depois ele deu um carrinho no PP, quase, por pouco não foi expulso, mas aí depois se ajeitou ali, e aí jogou bem, e o Cuesta nem se fala, foi o melhor do jogo, mas no máximo ali o Cebolinha tentou fazer uma graça, não conseguiu, e do outro lado o PP tentou fazer uma graça, também não conseguiu, então pro Grêmio não teve muita coisa de destaque, só essa coisa surreal que foi o gol. Capixaba com um cruzamento certo e o Luan fazendo gol, mas eu acredito que era um jogo pro Inter ter ganho, então o Grêmio acabou sendo mais beneficiado porque foi lá que conseguiu um ponto com aquele time horrível e com coisas absurdas acontecendo, então pro Grêmio eu achei muito mais benefício esse um ponto do que pro Inter, que eu achei 2 pontos perdidos. O Cuesta voltou de mochila pra casa, né, com todo o ataque do Grêmio, né, ali, o que ele jogou foi um absurdo. O Cuesta vem jogando muito, na minha opinião, nenhum zagueiro do Brasil é melhor que o Cuesta hoje. Porque ele tem... O único defeito que eu vejo um pouco nele é que ele não é 100% bom na bola alta. Mas por baixo ele é perfeito, ele tem passe bom, antecipação. Ele é um zagueiro que é bom no combate. É um absurdo. Eu não sei como é que um cara desse não joga na seleção argentina. Que bom que não joga, que não desfalca o Inter, mas... O zagueiro desse nível não jogar na seleção eu não entendo. É por isso que a Argentina perde. Eu queria saber se o Luan voltar agora a jogar alguma coisa, por causa desse gol, inspirar ele. Tem que dar o parabéns pro Daír aí, né? Trouxe o menino de volta pra vida, né? Coisa que o Renato não conseguia. O Odair foi lá e ensinou o Renato como é que faz. E trouxe o menino de volta à vida. E o senhor Klaus também, né? Que tu gosta, Bodilo? Como é que tu gosta do Klaus, aquele alemão brucutu? Sabe que na segunda divisão ele fez o trabalho dele, eu acho que ele podia ir embora. Ele já cumpriu o seu dever. Na segunda divisão eu já falava que ele era fraco. Eu lembro que tinha aquele arreganho que falavam que na Série B que o Cuesta e o Klaus eram a melhor zaga do Brasil, na Série B. Aí eu falava, o Cuesta joga muito, mas o Klaus é uma uva. Aí ficava me xingando e tudo mais. Aí passou 6 meses, o Klaus virou reserva, agora é a 5ª opção da zaga. Nunca me enganou isso aí. Me lembro que ele era o novo índio, né? Jogador que sempre fazia gol. É o zagueiro que faz gol é o que engana, né? O zagueiro tem que ser bom na defesa, né? Fazer gol é um plus. E aí tivemos uma mudança de cenário esse final de semana com os times que estão buscando o título. O Ceará venceu e encerrou a invencibilidade de quase um ano do líder Palmeiras, com zica nossa.
E o Santos tá ali, né? Fungando no cangote do Palmeiras depois da vitória em cima do Botafogo. E aí? E o Santos, hein? Mas e o Santos, hein? Viva o sampaulismo. E um belo gol do Marinho, o ídolo da Juliana, que adora o Marinho. O mini míssel aleatório. A entrevista dele foi muito engraçada. Só mais uma, né? Pra ficar no hall das entrevistas. Será que ele sabia que o Santos assumiu a liderança junto com o Palmeiras em pontos? Acho que ele não sabia, não. Sabia não. Mas foi o que a gente tinha falado, né, no programa passado, que a gente tava falando dos prováveis times que poderiam ali ir no cangote do Palmeiras. E aí o Santos já conseguiu, já tá ali no mesmo número de pontos. E então eu acho que vai ser uma disputa. Bom, primeiro, eu queria entender que bruxaria vocês fizeram com o Palmeiras, que esculhambaram o time. Agora perderam. Não tomavam... Fizeram até o Gustavo Gomes jogar mal. Gustavo Gomes jogando mal. A zaga titular do Palmeiras começou a tomar gol. E aí, ó, perdeu a invencibilidade quase um ano. Então, ó, foi tudo por água abaixo agora. Gostei. Eu gosto da roça. É o Sports Campos agindo com a força das trevas. Eu só tenho um comentário a fazer sobre essa zica do Palmeiras aí. Eu só tenho que dizer assim, ó, chupa, João. Foi ele que falou que o Palmeiras não toma gol, que o jogo ia ser 0x0 na Copa do Brasil. O Palmeiras tá tomando gol do Ceará agora. Mas não dá pra condenar, né? Porque até então não tomava. Não é. O Bolívar quer que o cara faça o programa, grave o programa com uma bola de cristal aqui. O time não toma gol há 12 jogos, mas aí tu não pode destacar, porque se tu destacar vai tomar o gol. Exatamente, por isso que a gente serve. Isso que aconteceu. Exatamente, é pra isso que a gente serve. É pra acabar com invencibilidade, com essas coisas tudo. Então, ó, a gente precisa procurar outra pessoa pra zicar, outro time pra zicar. Vamos pensar aí. Bom, eu acho que tá tudo se encaminhando pro Grêmio conquistar tudo nesse ano. Eu acho que é questão de tempo para... Vai escatar. Pai João da profecia. Mas gostei, eu acho que se... João da profecia. Mas gostei do Santos ter alcançado o Palmeiras. Agora talvez tenha uma graça, assim. Claro, pra nós, da dupla Grenal, a gente vai ficar assistindo de camarote, assim, essa disputa do título, que eu acho que vai ficar entre eles. Mas pelo menos bota uma gracinha a mais, né? Porque já ter um time ali ganhando com tantas rodadas de antecedência, ou a gente já sabendo o que vai acontecer, aí nem tem graça mais de acompanhar às vezes, mas é bom. Tomara que até mais times comecem a alcançar. O Flamengo, eu acho que o Flamengo vai brigar também. Talvez o Flamengo. Tomara que mais times consigam. Aí dá uma graça pro campeonato. O curioso no Flamengo, pra tu ver isso, que o Flamengo, se não me engano, com o Palmeiras eu tenho certeza, com o Santos eu não tenho certeza, mas se não me engano eles não se enfrentaram ainda, acho que não jogou nenhum dos dois jogos contra eles, e o Flamengo está a 5 pontos da liderança, então teoricamente ele depende dele para entrar na briga, e essa rodada foi boa pro Flamengo, porque o Flamengo diminuiu 1 ponto para a liderança. E teve os jogos mais difíceis, né? Que ele pegou o Corinthians, que é um time mais forte que Botafogo e Ceará, né? E não aumentou a desvantagem deles para a turma da frente. E o Flamengo com o Felipe Luiz, acho que vai ficar um time bem, bem forte. Que bom que já foi eliminado da Copa do Brasil. No último programa nós falamos que o Santos podia chegar porque tem interesse, né? Tá só no Brasileiro. E aí agora cai o Palmeiras e o Flamengo na Copa do Brasil. A Libertadores tá aí pra fazer mais bruxaria, né? De repente fica um interesse maior aí pro Flamengo e pro Palmeiras. O brasileiro. Sobre o Santos eu queria destacar no jogo contra o Botafogo que o Sampaoli, ele no primeiro, eu tava olhando esse jogo, no primeiro tempo, o Lucas Veríssimo, o zagueiro do Santos, tava louco pra ser expulso. Ele tava jogando meio pela lateral direita, assim, e o Vitor Ferraz tava no banco, e aí ele tomou um amarelo e fez uma ou duas faltas, assim, que ele podia ter tomado um amarelo e o juiz não deu. Aí o jogo foi pro intervalo, eu pensei, ele vai tirar o Lucas Veríssimo, né? E aí ele não tirou o Lucas Veríssimo, e aí eu fiquei pensando assim, na próxima o juiz vai botar ele na rua, né? Com 4 minutos do segundo tempo, o Veríssimo fez outra falta e foi pra rua. Aí eu falei, mas que coisa o Sampaoli, né?
E aí o São Paulo continuou com o time do Santos atacando e mesmo assim ganhou o jogo. Aí eu fiquei pensando, né? Se é um treinador brasileiro, maior parte, assim, nem só do Odair, mas em geral, assim, Um certo que tem treinador. aqui. Mas eu posso ser de outros também, Filipão, coisas assim. Eu acho que faria uma retranca para tentar segurar um empate fora, alguma coisa assim, mas não, o São Paulo em momento nenhum não quis ganhar o jogo. E aí depois o Botafogo teve um outro cara expulso, ficou 10 contra 10. E o Santos foi pro ataque e conseguiu ganhar o jogo. Então o Santos tem essa vantagem que o treinador dele é muito melhor que os outros que tem aqui. E agora, com a informação, Juliana e o Brasileirão Feminino. E pelo Brasileirão Feminino eu quero destacar 4 times grandes que estão indo para a elite do Brasileirão. São o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro e o Grêmio. Eu quero destacar, claro, vou destacar a vitória do Grêmio, que as meninas jogaram no sábado, empataram 0-0 com o América Mineiro e como no primeiro jogo elas já tinham ganhado por 2-1, então agora o empate já classificou elas para a semifinal do Brasileirão A2 e também já garantiram a vaga para o A1. Então, acredito que o A1 do Brasileirão Feminino vai ficar muito bom com esses times. A Cristiane tá no São Paulo, né? Então, o Brasileirão Feminino A1 tem tudo para ser uma grande competição. Vamos valorizar as nossas meninas aí. E coisa boa, garantindo essa subida do Grêmio aí, garante uns pontinhos para as gurias coloradas na próxima temporada. Tudo vira Grenal. Eu só queria ratificar a informação aí de que o Cruzeiro, o Palmeiras, isso aí é time grande do futebol masculino. Futebol feminino, time grande é o Ferroviária, é o Iranduba. Esses times que são grandes mesmo. Estou falando de times que podem dar uma estrutura, assim, para as meninas, entendeu? O Cruzeiro não dá estrutura nem pro time masculino, que vai dar pras gurias. Tá devendo até as calças. Ai, meu. Roubando até as calças. Eu queria citar só que a Konami, a empresa japonesa que faz o Pro Evolution Soccer, conseguiu os direitos de 80% dos jogadores da Série A e da Série B. Ela quer trazer toda a Série B, né? Por enquanto ainda não conseguiu todos os times. Para o Pro Evolution Soccer 2020. Que eles têm a parceria com a CBF para o Campeonato Brasileiro de Pro Evolution Soccer. E aí tá conseguindo agora. Tem todo aquele rolo com o sindicato dos jogadores. E aí o FIFA, por exemplo, bota os jogadores com os nomes nada a ver, assim. Tem só os direitos do clube, né, do uniforme, do símbolo. E não pode usar o nome dos jogadores. Agora a Konami tá tentando entrar nesse mercado aí. O que é bom também pro nosso futebol, né? Que valoriza um pouquinho o nosso campeonato. Olha que carisma o Brasil de Pelotas no PES. Eu que jogo PES, no 2020 eu vou fazer um Juventus e Brasil de Pelotas no estádio lá da Juventus. Vai ser bem carisma. Parece aqueles bomba pet do Play 1 que tinha até o Caxias. Vai fazer Barcelona e Brasil de Pelotas no Camp Nou. Dá pra fazer Brasil de Pelotas contra Brasil de Pelotas no Camp Nou. É verdade. Brasil de Pelotas e Criciúma no Camp Nou. E para encerrar, vamos falar de esgrima. O Brasil conquistou lá em Budapeste, na Hungria, a primeira medalha de ouro em um campeonato mundial de esgrima. A Nathalie Moelhausen, de 33 anos, venceu a chinesa Shen Lin na final individual de espada. É bem raro ouvir falar de esgrima por aqui, né? Mesmo nas Olimpíadas ou nos Jogos Pan-Americanos, é um esporte bem invisibilizado no Brasil. Tanto que a Nathalie é naturalizada brasileira, na verdade, né? Sim, na verdade ela nasceu na Itália e conseguiu a cidadania por causa da mãe. Mas ela já tem 3 medalhas em mundiais que ela conquistou pela Itália. Mas aí, em 2014, ela foi convidada para representar o Brasil, num projeto que buscava o desenvolvimento da esgrima aqui. E agora com o título mundial, ela subiu de 22ª para a 4ª colocada no ranking mundial e já garantiu a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Mas ainda assim, em agosto, ela disputa o PAN e vem como favorita, né? Uma das favoritas que eu sei lá no nosso primeiro podcast, que eu acho que ela é uma das grandes favoritas para trazer medalhas aqui para o Brasil.
Bem que podia trazer uma em cada competição, né? Uma no PAN e uma na Olimpíada. Ah, é verdade. Ia ser show. É isso. Queria falar uma brincadeirinha, que esse nome da chinesa, Shen Yi, aí é muito pra alguém falar Xing Ling, né? Sim. Juro, quando a Amanda falou isso, eu pensei, Xing Ling. Eu entendi Xing Ling também. Né? E está encerrando mais um Sports Couples. Agradecemos a sua companhia. E toda semana nós temos um episódio novo no Spotify, no iTunes, Stitcher, Deezer e também no YouTube. E você pode participar através das nossas redes sociais, @SportsCouplesBR, no Facebook, Instagram e Twitter, com perguntas e deixando a sua opinião. Queremos ouvir vocês, participem! Uma boa semana e tchau, tchau! Tchau, gente. Galinha Inter. Tá ligando? Adeus.